Quando eu olho para as pessoas de hoje, notadamente as novas gerações, eu vejo que a coisa mais difícil para elas é ter paciência. As novas gerações não estão conseguindo lidar com o tempo da espera, esperar as coisas acontecerem, que é algo simples, ou não, é algo difícil hoje, nesse contexto em que nós vivemos, onde o tempo está sendo cada vez mais acelerado e as pessoas não dispõem tempo para nada. Isso faz com que elas fiquem ansiosas, com que elas fiquem sempre agitadas e por isso não têm paciência e querem que as coisas aconteçam no já. Mas é preciso compreender que tudo nessa vida é um ciclo. Existe um começo, um meio e um fim para as coisas. É como um fruto, né? O fruto começa com a flor cai, o fruto cresce, se desenvolve, até chegar à maturação. E tudo isso é um processo que precisa passar por diferentes estágios. E na nossa vida é exatamente igual, porque não existem saltos na natureza. Um fruto não pode saltar, né, da floração à maturação. Ele precisa passar por todas as fases. E assim somos nós também. Em nossas ações, com nossos sonhos, com nossas realizações, não é possível saltar fases da vida. Não é possível saltar nada, porque nós acabamos caindo. Nós pisamos no ar e desabamos. E é o que acontece com os seres humanos hoje. Então as novas gerações, elas se frustram muito fácil porque não têm paciência, porque não sabem esperar as coisas acontecer. Os filhos já são mal acostumados desde pequenos pelos pais. Os pais lhes facilitam demais a vida. Eles não precisam esperar, eles não sabem o preço e o custo das coisas. Tudo é de graça para as crianças de hoje e num já, num passe de mágica. Isso faz com que elas não precisem se aperceber das dificuldades da vida, dos processos. E essas crianças depois viram adolescentes frustrados e adultos frustrados, porque toda pessoa que não tem paciência se frustra. A impaciência e a frustração andam de mãos dadas. Prestem atenção nisso. A impaciência e a frustração andam de mãos dadas. Pessoas pacientes que sabem esperar o tempo certo, elas se frustram menos. E mesmo quando as coisas não dão certo, elas compreendem que assim deve ser e se conformam mais fácil e procuram sair das situações através do seu próprio empenho. Diferente é para com aquelas pessoas fracalhonas que recebem tudo de mão beijada, que são mal acostumadas desde pequenas. Essas pessoas, quando dá algo de errado, elas ficam reclamando, ficam praguejando, dão voltas em torno de si mesmas, desperdiçam o seu tempo, em vez de partirem para outra, como se diz na gíria. Porque se as coisas não dão certo na nossa vida, nós temos duas possibilidades. Ou nós tentamos novamente, com mais empenho, com mais esforço e mais paciência, ou nós partimos para outra. Tentamos algum outro caminho. Essas são as duas alternativas que restam para um ser humano normal, que foi educado de forma correta pelos seus pais, que sabe o preço das coisas, que luta pelo que quer com o seu próprio esforço. Mas pessoas mimadas e mal acostumadas, elas não sabem qual é o custo das coisas, se frustram muito fácil e ficam insistindo numa mesma posição, numa mesma situação, quando algo não dá certo. E assim elas vão afundando num redemoinho de frustrações cada vez maiores. E as novas gerações, cada vez mais, estão sendo educadas para serem assim. São gerações mimadas, mal acostumadas,
que não aprendem a caminhar com as próprias pernas, que querem tudo de mão beijada e num já. Então, os pais precisam ensinar os seus filhos a serem pacientes. As crianças precisam e devem aprender a exercitar a paciência. Ela faz parte da nossa vida, é uma grande virtude. Se nós não somos pacientes, nós não conseguimos concretizar e realizar nada, nós desistimos no meio do caminho, colocamos a culpa em todo mundo, acreditamos que as outras pessoas são culpadas, né, quando as coisas não dão certo, né? Mas basta ter um pouco de paciência que as chances das coisas darem certo acabam sendo bem maiores, porque o tempo, ele é um elemento essencial na concretização dos nossos alvos, dos nossos objetivos e dos nossos sonhos. Tudo se dá na esteira da temporalidade aqui na Terra. Nós estamos na dimensão do tempo e do espaço e precisamos compreender que, para chegarmos em algum lugar, nós precisamos percorrer um caminho por um determinado período de tempo. Não é possível escapar do espaço e do tempo no plano terreno. E as novas gerações precisam aprender isso. Precisam aprender. Porque quem tem paciência se frustra menos. E as pessoas impacientes se frustram bastante porque realmente não sabem e não conseguem esperar, né, pelo desenrolar natural dos processos da vida. É necessário saber esperar para que as coisas aconteçam corretamente, como tem de ser. Se nós não sabemos esperar, as coisas não acontecem e nós tropeçamos e caímos no meio do caminho. O que não é favorável para nós e para ninguém, porque assim as pessoas se frustram e acaba sobrando também para quem vive em torno delas, né? Então as pessoas precisam resgatar alguns valores, algumas virtudes, como a paciência, pois quem a exercita, quem a pratica, certamente chega mais longe, porque é preciso ser paciente para podermos alcançar os nossos alvos e objetivos. Certo? Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu!